vídeo, iremos debater e apresentar dois grandes contribuidores para o ramo da museologia e história, Valdísia Rússio e Júlio Abi Wakahara. Vamos começar com alguns conceitos que irão ser discutidos ao longo do nosso trajeto. O bem cultural é entendido como aquele bem que deve ser protegido, em virtude de seu valor e de sua representatividade para determinada sociedade. A cultura é compreendida como os comportamentos, tradições e conhecimentos de um determinado grupo social, incluindo a língua, as comidas típicas, as religiões, música local, artes, vestimentas, entre inúmeros outros aspectos. O fato museológico é a relação profunda entre o homem, sujeito conhecedor, e o objeto, parte da realidade a qual o homem pertence igualmente e sobre a qual ele tem o poder de agir. Essa relação comporta diversos níveis de consciência, e o homem pode aprender o objeto por meio dos seus sentidos, visão, audição, tato, etc. Agora que todos já estamos cientes de tais significados, iremos compartilhar com vocês uma breve parte da história de nossa grande museóloga, professora e advogada Valdísia Rússio. Valdísia Rússio Camargo Guarnieri, natural de São Paulo, presenciou a sociedade entre 1935 a 1990. Foi pioneira dos estudos sobre museus e museologia no Brasil. Valdísia entra definitivamente no campo da teoria museológica ao descrever a sua dissertação de mestrado chamada Museu, um aspecto das organizações culturais num país em desenvolvimento. Graduada em Direito pela Universidade de São Paulo, teve dissertação e tese produzidas na Fundação Escola de Sociologia Política. Participou da estruturação do Museu de Arte Sacra e do Museu da Casa Brasileira. Valdísia, junto com Teresa Scheiner, doutora em comunicação e bacharel em museologia, estavam no grupo de pensadores da ICOFOM, Comitê Nacional de Museologia, e lá conseguiram mostrar que a museologia internacional deveria ser pensada como ciência social e como ciência social aplicada. Na teoria que foi usada para provar isso, Valdísia criou o que chamamos de fato museal ou fato museológico, o qual explicamos no começo do vídeo. Ela acreditava que o fato museal era um objeto da museologia. Para Valdísia, museologia é a ciência do museu e das suas relações com a sociedade, e que estuda a relação que o homem tem com o objeto e que o museu é o local onde acontece esse relacionamento. Também afirma que a museologia é uma ciência que ainda está em evolução. Em contrapartida, temos também o grande arquiteto e urbanista, museólogo, fotógrafo e artista plástico Júlio, outro grande contribuidor para o nosso curso. Júlio Abi Wakahara, nascido em Cravinhos, na região de Ribeirão Preto, São Paulo, presenciou a sociedade entre 1941 a 2020. Ele era o homem do fazer, em quaisquer sentido que essa caracterização possa ter. Sua contribuição ao patrimônio intangível foi de grande importância, colocando o conceito de museu como agente de transformação social. Uma das suas realizações foi o pioneiro projeto Museu de Rua, de 1977 a 1979. O projeto consistia em exposições montadas em espaços públicos, difundindo a história e os costumes dos bairros paulistanos, mostrando o crescimento urbano da metrópole através de imagens antigas posicionadas nos mesmos lugares onde haviam sido tiradas. Isso deu enorme contribuição para dessacralizar os museus, levando seus acervos para fora das quatro paredes. Em 40 anos de trabalho, Júlio realizou mais de 100 museus de rua pelo Brasil, na Bahia, Maranhão, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo, tanto na capital como em Amparo, Atibaia, Cananéia, Itu, Salto, Porto Feliz, Iguape e São Sebastião. Sobre o Museu de Rua, ele dizia: "Pensei em botar foto na rua para ter uma leitura de duas épocas, 100 anos atrás e agora. Museu de Rua é museu social. A divulgação é mais importante que a própria exposição." Júlio também foi professor de comunicação visual na FAO-USP e de museologia na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Tanto Júlio quanto a Valdísia trabalhavam com museologia social, que tem como seu cerne a defesa de que o museu seja apropriado como uma ferramenta de uso comunitário e participativo, para que as pessoas pesquisem, compreendam, salvaguardem e divulguem suas próprias histórias nos seus próprios termos. Ambos desejavam que os museus tivessem as pessoas mais importantes do que os objetos e que eles deveriam ir para a rua para se tornarem mais acessíveis.
Os conceitos criados por Rússio ajudavam em peso a trajetória de Júlio, com o fato museal em comparação com o fato social da sociologia. Fato museal é uma palavra que hoje em dia todos os museólogos utilizam. Antes ninguém usava isso, né? Então são coisas que a Valdiza criou. No Encontro Paulista de Museus de 2020, Júlio Abi Wakahara veio a receber a Medalha de Mérito Museológico Valdiza Rússio Camargo Guarnieri, com a seguinte frase dita pelo diretor do Grupo Técnico de Coordenação do CISEM-SP. Contemplar Júlio Abi Wakahara com a Medalha de Mérito Museológico Valdiza Rússio Camargo Guarnieri traz uma dupla satisfação. Primeiro, porque consolida institucionalmente essa honraria no âmbito da Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, além de promover a homenagem merecida para um profissional que, já na década de 1980, expandia as fronteiras da ação museológica ao criar o Museu de Rua, em consonância com as premissas da Mesa de Santiago, que atribuem aos museus o papel de agente de transformação social, sobretudo levando-se em conta o capital social e cultural presente naquilo que se convencionou denominar de patrimônio intangível. Vida longa para a museologia social, vida longa ao Sistema Estadual de Museus de São Paulo, vida longa ao nosso grande mestre. E com isso nós encontramos o final do vídeo. Agradecemos a todos, todas e todes que prestaram atenção até esse momento. Esperamos ter conseguido transmitir a memória de nossas grandes inspirações nesse curto período de tempo. E mais uma vez, obrigada!